Pois é, agora nós estamos de novo aqui para essa quarta-feira falando sobre o celulão, e nesse celulão nós estamos comentando sobre o êxodo. Só que o êxodo hoje, nos dias de hoje, as coisas que aconteceram com alguns irmãos e que talvez esteja acontecendo ou aconteceu com você, eu sei que você vai se identificar bastante. Na semana passada nós tivemos com o pastor Roberto e a pastora Ingrid, eles contaram um pouquinho da história deles, vindo do Chile, como é que eles se conheceram, tudo. E hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho da história agora do Vitor e da Grace. Também membros aqui da igreja, que estão mais do que atuantes entre nós aqui. Prazer para a gente poder fazer isso hoje. Que bom que a gente pode começar agora, né? Conta um pouquinho para a gente da história de vocês, como é que vocês saíram de casa, como é que vocês se conheceram, né? Tudo isso para a gente poder fazer um pacote grande dessa história. Tá bom, eu vou começar? Posso começar? Tá. Não, é interessante quando a gente fala sobre o êxodo e como a gente coloca ele no contexto da nossa própria família, que realmente para nós, pelo menos para mim e para Grace, é muito real, é muito verdade assim, o que aconteceu conosco, né? Eu cresci vivendo com os meus pais, tal, mas sempre tive um desejo muito grande de sair de casa. Não porque não gosto dos meus pais, não era nada disso, era um desejo de conhecer novas coisas, né? Eu não era convertido, então para mim era, sei lá, acho que soava como uma aventura, né? Então decidi participar de um processo seletivo para trabalhar num navio de cruzeiros, né? Foi um processo super comprido, foi super difícil, né? Eu já tinha até desistido, fiz o curso e tal, eu tinha desistido, continuei trabalhando, morava em São José dos Campos, continuei trabalhando. Aí, numa sexta-feira, minha mãe me liga falando assim: Vitor, tem a mulher da agência ligando para você sobre o navio e tal. Eu falei: ué, o que tá acontecendo, né? Na sexta-feira de manhã. Aí liguei para a mulher da agência: acabamos de receber aqui a sua carta para você trabalhar no navio. Ah, que legal, bacana. E quando que eu embarco? No domingo. Como assim? Como assim vou embarcar no domingo? Eu tô trabalhando, sexta-feira tem que me desligar. Cara, é a hora que você vai ter que fazer a tua decisão. Eu lembro como hoje. Ela falou assim: você vai ter que decidir se você vai ou não. Aí conversei com a minha mãe, conversei com alguns amigos. Fui, falei com o meu chefe, né, onde eu trabalhava. Cara, você tá maluco? Como assim? Eu tinha acabado de ser promovido. É verdade. Fazia uns 2 meses que eu tinha sido promovido. O cara falou: pô, você queria tanto essa promoção e agora você quer sair e tal. Falei: cara, eu preciso fazer isso, eu preciso ir. Alguma coisa me falava que eu tinha que ir, não tinha como não ir. Então falaram assim: não, beleza, então vai, cara, a gente vai pagar suas verbas rescisórias para alguém aqui, depois a gente acerta isso quando você voltar. Era um contrato inicial de 6 meses, podendo ser prorrogado ou não, e beleza, aí me despedi dos meus amigos no trabalho. Mas 6 meses direto? Você ia sair, direto. Só voltar 6 meses depois? Isso. Normalmente dos residentes de países sul-americanos são 6 meses, alguns outros países pode ser mais ou menos. Para o brasileiro é 6 meses. Beleza, então vamos. Aí me despedi dos amigos do trabalho, me despedi dos amigos no dia seguinte, fizemos uma despedida, tal, despedi dos familiares e domingão embarquei. Primeira vez que eu viajava de avião, nunca tinha viajado de avião. Eu tinha, nessa época, acho que eu devia ter uns 27 anos, 26, enfim. E fui. Foi uma viagem super difícil para mim. Primeira vez, uma viagem super longa, eu embarcava nos Estados Unidos, em São Francisco, fui pingando de lugar em lugar, eu demorei, sei lá, umas 30 horas para chegar em São Francisco, sem saber, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, eu tinha um celular, mas era única e exclusivamente para jogar joguinho, escutar música, e olha lá, né? Beleza, aí fui. Chegando lá, chegamos no navio, tudo novo, né? E eu costumo falar com o pessoal que
foi uma experiência muito intensa. A Grace concorda com isso. Trabalhar no navio é uma experiência muito intensa. Acho que foi o mais intenso que nós já vivemos nas nossas vidas, assim. Trabalha muito, tudo no navio é muito intenso, né? E logo no primeiro dia, chegando no navio, minha primeira atividade, depois de passar todas as coisas que tinha que fazer, enfim, documentação e tal, minha primeira atividade foi ficar 5 horas em pé. Eu lembro até hoje, fiquei 5 horas em pé dentro de uma salinha 2x2, assim, dobrando o guardanapo. 5 horas em pé. Daquele dia eu voltei pra minha cabine, depois de ter me perdido pra caramba do navio, voltei pra minha cabine, falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Deixa eu voltar pro meu Egito, né? Isso! O que eu tô fazendo aqui? Eu não precisava, meu. Lá eu tava tranquilo, lá tava tudo bem, eu tinha meus amigos, tinha minha família, um trabalho com ar-condicionado tranquilinho e tal. Meu, não faz sentido estar aqui. E isso ficou na minha cabeça durante pelo menos umas 2 semanas. Sem falar para os meus pais o que eu estava sentindo, mas foi muito difícil essa adaptação. Sentia muita falta da vida que eu vivia aqui e tinha uma dificuldade muito grande de me acostumar com a vida que eu vivia lá. Mas passado o tempo o corpo se acostuma, a mente se acostuma e fiquei, né? Comecei a desfrutar do trabalho e tal. Aí conheci a Grace, né? Ela depois, acho que devia ter uns 3 meses no navio, 2, 3 meses, conheci ela. Me apaixonei logo de cara assim com ela, mas ela bancou difícil, não quis dar muita atenção para mim. Aí trabalhamos juntos um tempo, aí voltei pro Brasil, terminou meu contrato, a Grace ficou, não foi prorrogado meu contrato, não foi prorrogado, mas eu já tinha um segundo contrato, né, para cumprir. Eu ia ter umas férias de 2 ou 3 meses, ia voltar para mais 6 meses. E ia voltar para um navio que ia fazer um cruzeiro que daria a volta ao mundo. Nossa. Ou seja, eu ia conhecer literalmente o mundo inteiro, os principais países, principais portos e tal. E era uma coisa que tinha muito um desejo dentro de mim, né? Só que quando eu voltei pro Brasil, eu sentia que ainda não estava completo assim, sabe? Eu sentia que alguma coisa faltava. Continuava sentindo que alguma coisa faltava. Meu pai, infelizmente, adoeceu nesse período, ele desenvolveu um quadro de cirrose e ficou muito mal nesse período. Eu tinha também um desejo muito grande de concluir meus estudos, mas o principal, eu queria muito a Grace, queria muito casar com ela, né? Já tinha decidido isso. E o ambiente do navio, infelizmente, não é propício para a construção de um relacionamento amoroso saudável. Como eu te disse, é muito intenso tudo, né? Inclusive as relações que as pessoas têm entre elas dentro do navio. Ficam muito tempo juntos, né? Num lugar fora, né? Longe da sua casa, né? Então muitas pessoas veem ali no navio... muitas pessoas veem no navio como uma segunda chance de ser aquela pessoa que ela gostaria de ser na vida, mas não consegue porque tem medo de ser julgada, tem medo de ser rotulada, e ali ninguém conhece, né? Então é muito intenso, e eu sabia que ali não dava pra mim construir um relacionamento. Então eu falei, mano, eu não vou voltar, vou abrir mão desse contrato, vou começar a procurar um emprego de novo em casa, e não vou ficar com meu pai nesse tempo que resta com ele. E então deixei, né? E decidi ficar. E comecei a tentar convencer a Grace, né? A ficar também. E eu sentia, e a Grace, engraçado, né? A Grace já conhecia Jesus nessa época que nós nos conhecemos. Ela estava um pouco desviada dos caminhos, mas ela falava de Deus para mim. Um Deus diferente. Eu vim de berço católico, uma coisa que fiz primeira comunhão, essas coisas assim, mas nunca tinha experimentado ou ouvido falar de um Deus real, um Deus próximo, né? Sempre aquela coisa de ritual do padre e tal, né? Enfim. E a Grace falava assim, tem esse Deus que eu conheci,
que nos sustenta e tal, ela falava de Deus pra mim, eu falava, beleza, eu queria agradar ela, né, eu ouvia. e eu sentia muita falta dela quando eu voltei pro navio, né? Pra casa, né? Desculpa, voltei do navio pra casa. Sentia muita falta dela, eu fiquei muito mal, muito triste, assim, não vou falar que eu fiquei depressivo, mas fiquei muito triste, não tinha vontade de saía, bebia todas, mas não tava legal. E lembrei de uma vez ela falou, vai numa igreja evangélica, procura, né? E aí eu decidi um dia que eu tava muito mal, não conseguia mais aguentar, fui numa igreja. Fui numa Bola de Neve, lá em São José dos Campos. Aí logo de cara encontrei um monte de maloqueiro de São José que eu conhecia, que tava lá. Eu falei, que lugar que é esse? Que vem os drogados da cidade, vem pra cá, que é isso? E ali eu tive um encontro muito especial com Deus. Foi a primeira vez que eu pude sentir uma presença desse Deus real. Que a Grace falava que eu não conhecia, não tinha a menor ideia. E ali eu fiquei no cantinho da entrada mesmo, eu era o último cara a chegar, eu fui o último cara a chegar, ia ser o primeiro a sair. Mas ali no meu cantinho eu caí de joelhos, chorei muito, 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 muito. E voltei para casa sem saber absolutamente nada que tinha acontecido. Eu falei, tava triste, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Na época eu não entendi. Mas passando um pouco mais esse tempo, eu comecei a sentir um desejo, uma sede muito grande de buscar mais a Deus. Então fui numa outra igreja e ali fizeram um apelo e eu decidi aceitar Jesus, né? Ainda sem saber muito o que estava acontecendo, né? Mas falei, eu vou seguir. E tomei uma atitude, exato, segui. E ali começou meu caminhar com Deus, de uma forma bem devagar, assim, bem controlada, assim, sutil, né? Sutil, ainda olhando para trás, ainda querendo voltar para o Egito e tal, mas comecei a dar alguns pequenos passos de fé, né? E nisso consegui convencer a Grace a ficar junto. Ela veio para o Brasil, depois eu fui para o Peru, ela veio, isso aconteceu umas 2, 3 vezes, até que ela aceitou casar comigo e tal, nós casamos, mas ela precisou voltar para o Peru, a mãe dela estava doente, coincidentemente desenvolveu quase cirrose também, assim como meu pai. E a Grace decidiu ficar lá um tempo pra... Deixa eu contar um pouco a história dela também. Não, é porque tá chegando já na hora que as nossas histórias vão se juntar, né? E aí, nesse ano que ela ficou no Peru, a gente ainda conversando, ela tomou a decisão de vir pro Brasil. E aí, agora sim, acho que ela pode compartilhar um pouco até esse momento que ela veio pro Brasil, porque quando ela chegou no Brasil, outras coisas mudaram e aconteceram na nossa vida. Sim. Bom, é muito interessante, assim, porque Deus ele vai agindo quando tem um propósito, né, divino, ele vai agindo não só na vida de um lado do casal, mas nos dois, né? E no nosso caso, aconteceu muito isso. Deus foi agindo na vida do Vitor e ele foi agindo na minha vida. Então, no Peru, eu saí várias vezes da minha terra, né? E meio que a última vez que eu saí para vir para o Brasil foi a definitiva, vamos falar assim, né? Okay. Mas eu sempre fui muito curiosa, então eu queria estudar, eu queria melhores oportunidades de emprego, eu queria um futuro melhor. A situação no Peru é muito difícil para você conseguir crescer, se desenvolver profissionalmente, tudo é muito difícil do país de forma geral, né? Então você trabalha muito, você tem uma vida bastante sufocante, né? Sempre tem que trabalhar, você fica correndo atrás do sustento. Minha família é super humilde também, então sempre tive que trabalhar desde muito nova. E pensando no meu futuro e meu futuro ser melhor, eu saí várias vezes do país para buscar esse melhor fora. Então eu saí para morar muito nova, com 19 anos, foi a primeira vez que eu saí, né, para buscar trabalho nos Estados Unidos. Depois eu fui na Inglaterra por trabalho e por estudo. E aí finalmente eu decidi ir para o barco também, né, quando eu voltei. E eu decidi ir para o navio, porque eu tinha acabado de voltar
da Inglaterra, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, né? Tinha tido um relacionamento muito ruim, então eu voltei para o Peru muito destruída emocionalmente, né? Eu estava com o coração partido, saindo aí de um relacionamento ruim, sem querer conhecer ninguém, né? Sem pensar se queria namorar, e eu voltei para o Peru. E consegui um emprego muito bom de por si, né? Eu dava aula de inglês em um instituto americano muito reconhecido, então estava trabalhando, tinha emprego, comecei a formar novos amigos, resgatar meus amigos do passado e ia fazer a minha vida. Mas eu estava muito, como que você fala isso? Eu me sentia muito frustrada de ter voltado, não ter conseguido cumprir os meus sonhos fora, né? Então eu estava buscando novamente sair. Eu não me acostumava mais de morar no Peru, eu queria sair novamente. E aí surgiu a oportunidade de ir para o navio. E o navio para mim foi mais um escape, né? Eu não queria estar no país, então eu falei, eu vou fazer qualquer coisa para poder sair do Peru. E aí surgiu a possibilidade de ir para trabalhar nos cruzeiros, eu fiz o curso, investi, paguei várias coisas, né? Porque é um processo difícil mesmo. E aí o meu objetivo era fugir de tudo isso e tentar me reencontrar de novo, fora, longe de tudo, né? E saindo desse lugar e tal. Então eu queria muito ser curada, né? Fora e longe do país, né? E aí eu cheguei no barco, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Vitor. Eu cheguei no navio, o navio é gigantesco, tem 14 andares dentro do barco. E aí eu não sabia para onde ir, onde que era o restaurante, onde eu ia trabalhar, né? E o primeiro que apareceu no caminho foi o Vitor. E aí eu perguntei, falei, nossa, parece legal esse cara, vou perguntar o que eu faço para chegar no restaurante. O Vitor me mandou no desvio, né? Mandei ela pro lugar errado. Me mandou para o lugar errado e tal. Mas foi assim que eu conheci ele, depois a gente trabalhava no mesmo restaurante, então a gente sempre estava junto, se encontrava no restaurante, se encontrava nos refeitórios, se encontrava nas passagens, nos corredores, ele estava sempre, o Vitor estava sempre presente. Ele é latino também, né, brasileira, do Peru, então nossas culturas eram um pouco parecidas, né, eu sentia falta disso. E aí a gente começou a criar uma amizade, né? Só que como o Vitor falou no barco, muito ruim. A gente trabalhava umas 14 horas por dia, então trabalhávamos todos os dias. Muito. Você fica bastante desgastado fisicamente, há muita libertinagem no barco, né? Então você vê muita coisa errada. Se você andou com Cristo, né? Conhece Cristo de alguma forma, você vai ver que tudo isso está muito fora do que você viveu. E muitas coisas aconteciam de um jeito muito ruim, né? Mas o Senhor permitiu que eu conhecesse o Vitor. E aí, como o Vitor falou, o Vitor se apaixonou muito rápido. E o Vitor, ele queria casar comigo. Mas eu estava saindo de um relacionamento ruim, então eu não queria namorar com ninguém, né? E aí, exatamente, eu estava remontando, me curando por dentro, então eu não queria fazer nada com ninguém. E o Vitor foi muito guerreiro, assim, de permanecer, né? De ficar atrás, até eu falar sim. Quando eu voltei para o Peru, nós estávamos meio que namorando à distância, né? Ele no Brasil e eu no Peru. E aí Deus foi mexendo comigo e mexendo no Vitor, e foi aí que começou mesmo um processo de cura, né? Para mim, para eu poder voltar para os caminhos do Senhor e para o Vitor conhecer esse Deus que não conhecia até então, né? E eu tinha na minha casa a minha mãe era um exemplo de vida para mim, né? Eu enxergava muito Deus nela. E aí ela sempre orou por mim, né? Muitas vezes eu afastada da igreja, ela orava nas madrugadas por mim. E eu comecei a buscar novamente. Então eu comecei a ir na igreja, eu sabia que eu precisava de uma mudança em mim, né? Eu precisava quebrar coisas do meu passado, eu precisava ser sarada, e comecei a ir na igreja. E eu me lembro muito bem, e o livro de Êxodo é muito especial para mim, porque ele fala sobre Moisés e o encontro com a sarça ardente lá no deserto, né? E eu me lembro que isso me tocou muito, porque eu fui muitos anos na igreja, por causa de desapontamentos da vida, eu me afastei. E quando eu fui na igreja novamente, nesse culto, eu me reconciliei com o Senhor, foi muito especial, porque o pregador que estava falando, ele falou muito sobre aquele encontro de Moisés com Deus no deserto. E ele falava assim, que cada um de nós precisava ter esse encontro com Deus. Então ele falava assim, pode ser que teu pai, os teus avós, né, você venha de uma geração de cristãos, se for na igreja, por obediência, mas nunca teve esse encontro com Deus. E ele falou, saiba que se teus pais
são crentes, os teus avós são crentes, servem na igreja. Isso não faz você se tornar um cristão. Você precisa decidir e você precisa se encontrar com o seu Criador. Amém. E naquele culto, eu estava orando, chorando, né, por muitas coisas que tinham acontecido comigo, que claro, não dá tempo de explicar hoje, né, mas estava muito assim, quebrada por dentro, assim, né, muito magoada. E aí, naquele culto, o pastor começou a orar pelas pessoas que precisavam se reconciliar com Deus e aqueles que precisavam aceitar Jesus no seu coração, né, e entregar a vida a Cristo. E aí, eu, antes de entrar na igreja, eu tinha feito uma oração simples. Eu tinha falado: Deus, fala comigo hoje. Eu preciso que você fale comigo, eu preciso mudar a minha vida. E quando eu entrei, tudo que o pregador estava falando era diretamente para mim. Ele situava coisas que eu aplicava para a minha vida. Então eu senti muito Deus falando comigo ao longo do culto tudo. Eu chorava muito durante o culto, até o momento que ele fez o apelo para as pessoas irem lá. E era uma igreja que eu já ia há muitos anos, né? Então eu já tinha tomado decisão, eu já tinha ido lá na frente um monte de vezes. E aí eu pensei muita coisa na minha cabeça. Minha mãe servia na igreja, né? E aí eu falei: eu não vou lá na frente porque eu tô com vergonha do que as pessoas vão falar. E aí ele falou assim: ó, quando eu contar 3, você vem aqui na frente e toma essa decisão, né? E aí ele foi falando 1, e aí eu na minha cabeça com todos esses medos. Aí ele falava exatamente os meus medos. Ele falou: se você tá com vergonha de vir aqui na frente, porque já frequentou essa igreja há muitos anos, saiba que esse chamado é para você. Então, meu argumento foi derrubado na hora. Aí ele falou 2. Eu falei: mas minha mãe trabalha, serve aqui na igreja, o que vai significar para ela, tal. Se você tem alguém que está aqui na igreja, você está com medo do que vão falar, você pode vir que esse é convite para você. Segundo, derrubado. Aí na hora que ele falou 3, eu já estava lá na frente, eu já estava chorando, quebrantada e tal. E nesse momento ele foi orando pelas pessoas na frente, né? E ele, na hora que ele chegou perto de mim, eu tava tentando me esconder, tinha umas 50 pessoas lá na frente, eu tava tentando me esconder pra ninguém perceber, né? E ele veio diretamente e falou comigo. E ele falava em inglês, era um pregador dos Estados Unidos, coincidentemente eu tinha acabado de voltar de fora, então eu amo o inglês, né? E ele olhou pra mim e começou a falar diretamente pra mim. E ele falou assim: olha, eu tô muito feliz de você estar aqui, porque quando você decidiu vir à frente, houve uma festa no céu. E aí ele falou assim: Deus tem trabalhado muito ao longo de sua vida, mas Satanás também tem trabalhado constantemente. E hoje, eu quero que você saiba que Deus quer dar para você uma alegria que você nunca teve. E naquele momento, né, eu falava, quando conto para o Vitor a história, eu me lembro muito como se fosse ontem, hoje, né? E eu chorava, não conseguia conter. Porque eu falava, eu tinha perdido meu pai com 14 anos, a minha mãe estava muito doente, eu tinha tido desapontamento com pessoas, relacionamentos ruins, tinha passado por muita coisa. Então eu falava, quando ele me falou isso, eu falava: que alegria se eu só viver tristeza, né? E ele me falou: você não consegue acreditar porque você viveu muita tristeza, mas Deus está falando que se você disser sim hoje, a sua vida vai mudar totalmente. Ele terá portas abertas para você. Portas abertas, né? E aí eu comecei a chorar, entendi que esse era meu momento de estar ardente com Deus e eu deixei o meu deserto tudo para trás, né? Todas as minhas tristezas, tudo que eu tinha vivido, todo o pecado que eu tinha cometido, né? Tudo, ele ficou literalmente para trás. Esse foi o meu momento de caminhar com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu decidi me encontrar com ele. Também, né? Exatamente. Eu falava, quando eu fui lá na frente, eu falava: o Deus é minha mãe, o meu Deus. Amém. Aí minha vida mudou totalmente. E nesse momento, o Vitor e eu já estávamos casados, separados há 1 ano, porque minha mãe estava muito mal. E aí nesse momento eu me lembrei daquela passagem que fala: deixará o homem a sua esposa deixará o homem a sua parentela e se unirá em uma só carne com a sua esposa. Eu entendi que era uma palavra para mim. Eu falei: eu preciso deixar a minha parentela, a minha terra, tudo, e me unir em uma só carne com o Vitor. E aí eu decidi vir para o Brasil. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Difícil, muito, né? Não falava nem português. O Vitor e eu nos comunicávamos em inglês. Mas aí começou a nossa jornada, né? Então foi difícil, mas foi uma bênção, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E paralelamente, Vitor estava tomando uma decisão de aceitar Jesus aqui no Brasil, né?
Que legal isso, né? A gente vê que essa história de um grande resgate no final, né? Sim. Resgate para ambos, né? Uma de uma situação, outro de outra situação, mas a mesma coisa no fundo, né? Deus chamando, falando, olha, quero viver uma história com vocês, né? Então, um convite para você, um convite para você, e vamos andar junto. Sim. E a partir daí, aí vocês resolveram dedicar mais do que só uma questão pessoal, resolveram, primeiro você, né, acredito, né, com a questão das portas abertas, né? Sim. Portas abertas, ela vai falar direitinho o que quer dizer, não é só aquele chamado portas abertas, né, mas depois acho que o Vitor acabou se integrando também nessa situação, né? Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Sim, sobre portas abertas. Um pouquinho antes para contar a história, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português, né? E foi muito difícil começar a buscar emprego para mim. Eu falava espanhol, eu falava inglês, mas não falava nada de português. E aí eu comecei a tentar me encaixar no mercado de trabalho, sendo que eu não falava português, né? E para qualquer trabalho, você tem que fazer uma entrevista, né? Então, eu falei para o Vitor, você vai parar de falar comigo em inglês, vamos começar a falar em português, né? Para poder começar a praticar e aprender a língua. O Vitor comprou um livro assim, gigantesco para mim, para começar a estudar português, mas foram 3 meses de muita oração e estudo da língua, mas de muita oração porque eu não sabia onde eu ia trabalhar, né? O que eu ia fazer, onde eu podia me encaixar, para que eu era boa, sabe, quais eram os planos de Deus no meio de tudo isso. E esses 3 meses eu busquei muito a Deus para ter a direção de para onde eu ia. Paralelamente, eu ia buscando trabalho na Cato, o Vitor me inscreveu, aí todos os questionários, perguntas, o Vitor respondia por mim, porque eu não sabia escrever em português. E aí eu me lembro que tinha as tardes de oração das mulheres aqui, na igreja, né? E era sempre quinta-feira. Então um dia eu estava conversando com a minha cunhada, né, meio triste, né, porque eu não sabia sobre emprego, e ela me falou, mas Grace, o que você gosta de fazer, onde que você acha paz, esperança e tal? É na igreja? Então vá na igreja. Aí eu falei, é verdade, né? Eu falei, vou começar a ir mais na igreja. Aí eu descobri que tinha a tarde de oração das mulheres e comecei a vir na tarde de oração das mulheres. E comecei a orar especificamente pelo meu trabalho. Eu me lembro que a pastora Ivone orou muito comigo a respeito disso, as mulheres, a Crista naquele momento também ela começou a orar muito, porque a tarde de oração era para isso, né? Orar, e cada uma colocava os seus pedidos, e aí eles começaram a orar por isso. E aí eu me lembro que quando comecei a buscar emprego, eu não sabia nem o que pesquisar, para você ter ideia. Aí o Vitor colocou na Cato assistente de gerência trilingue. Aí eu falei para o Vitor, eu não sou trilingue, eu não falo português, como que eu vou colocar trilingue? Aí ele falou, só para fazer uma pesquisa e ver o que aparece. Aí apareceu a Portas Abertas numa das vagas, e eles estavam procurando uma secretária para o diretor. Na época era necessário saber inglês, espanhol e português. Então eu vi... Encaixou certinho, então, né? Você encaixou bem dentro do que podia, né? E na hora que eu vi, eu falei, o que é essa organização Portas Abertas? Não conheço, nunca vi. E aí o Vitor entrou no site para saber de que era a organização. E aí abriu a página da Portas Abertas e tinha umas mulheres com o rosto coberto, que eram muçulmanas, né? E aí eles falavam que estavam morando pelo mundo muçulmano. E quando eu morava na Inglaterra, tem muito muçulmano na Inglaterra, né? Sim. Então você vê um país do primeiro mundo, muitas mulheres, mas todas cobertas com o véu. Eu vi uma mulher com uma máscara em uma das regiões mais caras de Londres, e isso me tocou muito, isso mexia muito comigo. Eu estudava com mulheres que eram muçulmanas e que tinham um olhar muito triste. Então eu, com o meu background cristão, eu queria fazer alguma coisa para ajudá-las, né? Na época, não consegui fazer nada. E aí, quando abriu o site da Portas Abertas, eu falei, eu preciso trabalhar nesse lugar. Eu quero ajudar essas mulheres. Não consegui lá atrás, mas agora eu posso. E aí, eu comecei a orar muito forte, assim, pedindo a Deus abrir essa porta. Na hora que eu vi no site, eu falei, esse lugar está separado para mim. Eu quero servir nesse lugar, eu quero trabalhar nesse lugar. E aí eu comecei a orar especificamente para Deus abrir essa porta para eu poder trabalhar nesse lugar, né? A Portas Abertas é uma organização cristã, ajuda os cristãos que passam por algum tipo de perseguição. Então, nos países muçulmanos, alguém que entrega a vida a Cristo é perseguido. Então, aquelas mulheres que apareceram na página eram mulheres que eram muçulmanas
tinham se tornado cristãs e estavam sendo perseguidas por causa disso, né? Então eu comecei a orar muito por isso, compartilhar aqui na tarde de oração, oramos por isso também. E uns dias depois eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista lá. E o mais maravilhoso, né, a gente vê a mão de Deus em tudo, é que meu chefe não fazia questão se eu falasse português ou não, porque ele ia me colocar em um projeto que era na América Latina. Então, para ele era muito mais importante que eu falasse espanhol ou inglês. Fluente, exatamente. Ele falou, eu não quero alguém que estudou, eu quero alguém nativo. Sim, tem links em japonês, polonês e russo, né? Sim. Então, você encaixava muito no que eles estavam procurando, né? E aí, graças a Deus, Deus permitiu que essa porta fosse aberta, né? Então, para mim, o Brasil tem um significado muito especial, porque é o lugar onde eu me reencontrei com Deus, o lugar onde eu comecei a servir a Deus, é o lugar onde eu achei o meu propósito, sabe? Assim, no reino, assim, de servir a igreja perseguida. É onde eu comecei a servir na igreja. Eu nunca servi, por mais que eu frequentei muitos anos a minha igreja no Peru, eu nunca fui ativa na igreja, né? Era membro, mas nunca fui ativo. Aqui o Senhor me ensinou, né, a nós dois, o servir na igreja. Então, Deus fez grandes coisas a partir daquela decisão de sair da minha terra. No caso do Vitor, de sair de São José dos Campos, né? E no meu caso, de sair do Peru para vir aqui. E Deus começou a agir, a fazer coisas assim que a gente nunca sonhou, nunca imaginou, porque a gente decidiu dizer sim a Ele e deixar o nosso deserto para trás. E isso é uma conversa que nós já tivemos algumas vezes. Quando assim, alguns marcos das nossas vidas, né? A gente olha um pro outro e fala assim, agora faz sentido. Olhando para trás. Por que nós passamos isso lá, agora tal. Então, a gente consegue ver o propósito de Deus nas nossas vidas, individualmente, mas como um casal também. E como que cada passo que nós tivemos que passar, cada situação que nós tivemos que passar, nós tínhamos que passar mesmo. Não daria para pular tudo isso. Entendi. Porque cada uma das dificuldades, cada um dos desafios nos prepararam para até agora, para o momento onde nós estamos hoje. Né? É interessante, né, que essa história, né, de andar com Deus, né? Você pode andar com Deus solteiro e vai andar, né? E é um caminho, né? E a Grace andando no outro caminho também com Deus, mas parece que a coisa corre em paralelo, né? Só que daí na hora que vocês resolvem ouvir, né, essa proposta de Deus para andar juntos, né, daí parece que é um terceiro caminho, né? Sim. Fala assim, olha, agora eu entendo essa pilastra aqui, né, e esse outro fundamento aqui que, né, nos ajudaram a poder, eu imagino que é isso que você está falando. Sim. Mas eu sei que nem tudo foi alegria, né? Sim. Tem algumas histórias também um pouco mais. Conta um pouquinho, alguma coisa que você acha que foi relevante, vocês acharam que foi muito relevante, que vale a pena para a gente ser identificado. Claro. Isso que você está falando, pastor, faz muito sentido para nós, e nós podemos experimentar ao longo desses anos que nós estamos juntos o quão importante foi caminharmos juntos, né? Nós tivemos uma história antes, a Grace teve a história dela, eu tive a minha história antes de nos conhecer, mas a diferença que foi caminharmos juntos, né? Então, por exemplo, como a Grace disse, ela falou background, né? Mas ela quis dizer histórico dela, que até hoje ela ainda está aprendendo um pouco de português. Ainda estou aprendendo a língua. Mas ela teve o histórico dela, eu tive um histórico, né? Então ela, embora ela tenha nascido num lar cristão, ela andou afastada, então ela cometeu os erros. Eu vivi uma vida inteira sendo, assim, de uma forma bem clara, sendo escravo da minha carne, dos meus desejos, né? Então tive também um histórico muito grande e extenso, e depois, né, que a Grace veio para o Brasil, nós começamos a conviver juntos, e tínhamos momentos bons, mas tínhamos momentos muito difíceis. E falou assim, mano, mas como assim, né? Parecia que era tudo que a gente queria, era isso, e a gente não tá encaixando, né? Tá tendo problema, a gente tá tendo dificuldade. E a Grace, nessa época, a Grace me puxou mais, assim, sabe? E ela falou,
olha, fiquei sabendo que lá na igreja vai ter um curso de casados para sempre e a gente vai fazer esse curso. Eu falei, vou fazer nada, Grace, sai fora, vou ficar na minha. Não, nós vamos fazer sim. Eu tinha feito a inscrição. E todas as aulas, não teve uma aula que eu quis vir. Não teve uma aula você quis vir? eu quis uma. Não, eu vim por causa da Grace, mas todas as aulas que eu vim, eu sempre saí muito edificado. Então, nós tivemos eu posso ver, a nossa maior dificuldade foi conviver e aprender a conviver com o casal. A nos perdoar, né, sobre as falhas que cometemos no passado, a abrir mão, a conhecer cada vez mais as nossas diferenças, a reconhecer as nossas diferenças, mas convergir para que essas diferenças fossem somente características, mas que nós pudéssemos continuar caminhando juntos, né? Então, para mim, a maior dificuldade nesse período foi justamente isso, aprender, né, a receber o amor da Grace, a dar amor para ela, sempre pautado nos ensinamentos da Bíblia, nos ensinamentos daquilo que Deus nos convida a viver. Eu me lembro uma vez num culto de domingo, onde acho que foi a pastora Ivone que fez um exercício sobre o cordão das 3 dobras. Aí várias pessoas receberam uma cordinha e no final do culto, pessoas desconhecidas se encontraram. Foi o pastor Edu, né? Pessoas desconhecidas se encontraram e ali nós fizemos meio que uma trança entre as 3 dobras. E ele, obviamente, ali tinha o intuito também de juntar pessoas desconhecidas, né? Mas ele falava muito sobre essa terceira dobra sendo Deus, que ele tem que estar no meio da trama com a gente, né? E aquilo pra gente, nossa, foi incrível, porque fazia muito sentido, né? Deus tinha que estar vivo, tinha que viver assim de forma latente nas nossas vidas para as coisas andarem. E nós começamos ali a experimentar isso. Sim. Obviamente, entregando não foi fácil, não tem sido fácil, como não é fácil para nenhum cristão. Nós trabalhamos numa organização que apoia justamente os cristãos que sofrem perseguição. E uma coisa que é em comum de todos eles, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos cristãos que sofrem perseguição. Todos eles são muito felizes. Tem uma alegria inexplicável. Eles têm uma alegria inexplicável, assim. Eles se sentem literalmente honrados por serem perseguidos, né? Então, as dificuldades, ela faz parte da vida do cristão e vai sempre fazer. Mas aí você se lembra das bem-aventuranças, né? E como nós temos que passar por tudo isso. Então, acho que a nossa maior dificuldade foi essa, para mim. Não sei para a Grace se teve mais alguma dificuldade. Talvez ela está longe, né, de casa. Não, é bem isso. Cada um é um mundo, né? O Vitor é uma pessoa com sua história, com seus jeitos e tudo. E eu também. Então, coisas simples. Vou tomar café da manhã. O Vitor não toma café da manhã, entendeu? Eu sou do dia, o Vitor é da noite. Eu estava longe da minha família, da minha casa, das minhas irmãs, né? Então eu sentia muita saudade. Eu falava para o Vitor, olha tudo que eu fiz por você. Aí o Vitor fala, mas é por amor, você não deveria sentir o sacrifício. Então, até entender e a gente saber, né, que nós dois tínhamos tomado essa decisão e nós tínhamos que nos conhecer, tínhamos que abrir mão muitas vezes, foi difícil. A gente faz isso continuamente, né? Não somente no início, vão aparecendo outras lutas no meio do caminho como um casal, né? Mas o curso foi fundamental, né? Andar na igreja foi fundamental, buscar Deus, saber que Ele é o centro do nosso relacionamento é fundamental, né? Se a gente esquecer, deixar do lado, aí o relacionamento vai piorar, né? Então é necessário estar ligado a Ele para que funcione o propósito dele para nós juntos, né? Como casal.
Tem os propósitos individuais para o Vitor e para mim, mas há propósitos também de nós juntos, né, como casal. E por isso que ele precisa permanecer no centro. Foi tão legal que no final de fazer o curso, a gente casou aqui no casamento comunitário. O primeiro! Foram os estreantes, um dos casais estreantes do casamento comunitário. Que, aliás, né, em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer esse ano outra vez. Amém. Porque o ano passado ficou meio conturbada a coisa. Sim. Mas pensar nisso, sabe? Eu acho que esse depoimento de vocês, né, na verdade, não chega nem a ser só um testemunho, né, porque falou tanta coisa, né? É verdade. Mas mostra pra gente que às vezes a gente não entende onde a gente vai chegar, né? A gente sai confiando, né, que vai chegar a algum lugar. Às vezes a gente tem que voltar para trás. Aconteceu com vocês, acontece com todo mundo, e talvez voltar um pouquinho para trás, mas não voltou tudo para trás. Pelo contrário, continuar avançando, né? E esse caminho de avançar é o que o livro de Êxodo fala para a gente. Né? Com todas as dificuldades, no meio do deserto, passando, né, um monte de coisas novas, adaptações novas, como a vida de vocês, né? Vocês relataram, mas o pessoal prosseguiu, né, para um caminho que Deus, um lugar que Deus tinha para eles. E eu creio que vocês também estão no lugar que Deus tem para vocês. Acredito que vocês ainda têm muito para caminhar. Né? E nós queremos estar juntos, poder ver onde é que vai parar esse caminho todo. Mas eu quero agradecer para vocês. Né? Eu acho que, eu ia até falar assim, o que vocês podem falar do passado? Já falaram tudo. Né? Falaram que olhar para trás vale a pena. Né? Vale a pena a gente ver que a caminhada não foi sozinha. Né? E a caminhada trouxe aprendizados. E esse tem que ser o objetivo da gente, né? Entender que a Bíblia, ela mostra isso, né? Ela mostra personagens, mostra pessoas andando, né? Para poder se conhecer, se curar, para poder chegar até Deus, né? Para poder compreender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para cada um. E eu acho que no final esse é o nosso objetivo, né? Poder entender um pouquinho mais de Deus, e é por isso que nós chamamos vocês aqui, sabendo que a gente tem uma história bem bacana para conhecer. Obrigada pela oportunidade, nós esperamos que tenha abençoado mesmo, né, a vida das pessoas que vão ouvir. E para mim Deus é muito um Deus de resgate, né? E justamente quando eu olho para o que Deus já fez, né, justamente lembrar o que traz esperança. Então eu olho para tudo que Deus já fez na vida do Vitor, na minha vida, querendo ou não, quando a gente casou, o Vitor era um convertido novo, né? Tinha acabado de aceitar Jesus, e Deus foi agindo na nossa vida. Ele tem muito por agir, muito para transformar em nós, né? Todos os dias se transformar com Deus, mas Ele nos resgatou, né? E eu creio que é isso que Ele fez com o povo de Israel, também resgatou, né, da escravidão dos egípcios, e Ele nos resgatou também, né, dos nossos medos, do pecado, da decepção, onde a gente tinha se afundado. Ele nos resgatou. Então é muito bom saber que Ele está com a gente, que a aliança que Ele fez com o seu povo permanece viva até os dias de hoje, né? E Ele permanece com a gente hoje. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada porque você que nos impulsionou mesmo a que a gente se casasse no casamento comunitário, né? Se não estou enganada, foi o primeiro da vida nova. Foi o primeiro casal do primeiro casamento. Isso. Foi logo depois do curso do Casados para Sempre. A gente não tinha, né? Tinha começado a trabalhar, o Vitor tinha um emprego também que estava iniciando, então a gente tinha bem poucos recursos. A igreja, por causa dos membros da igreja, providenciou até nossas alianças, porque a gente nem tinha para pagar pelas alianças, né? Vocês providenciaram tudo, e foi muito especial. Então, obrigada a você, que você cuidou de tudo isso, né? E a igreja, por tudo que vocês fizeram e fazem pela gente, né? Faz parte do caminho que Deus tem para nós, né? O caminho de vocês se cruzou com o meu caminho também, com o caminho de outras pessoas, para a gente poder caminhar, como no Êxodo, né? Tanta gente que estava andando lá e acabaram chegando em algum lugar. Amém. Eu agradeço para vocês. É um grande prazer poder ouvir parte de uma história que eu não sabia e outras partes que eu não sabia. Que você possa estar com a gente também na próxima quarta-feira. Nós vamos ter uma outra família para poder estar aqui falando um pouquinho com a gente. Deus abençoe, que você possa olhar para isso e ver como é que Deus está caminhando com você e como é que você está caminhando com Ele. Um grande abraço. Amém. Tchau. Tchau.